bem-vindos a mais um episódio do Fala OBDC, espaço onde mergulhamos nas histórias e aprendizados do mundo dos negócios. No bate-papo de hoje, iremos falar sobre trajetórias profissionais, liderança e os desafios diários do empresário brasileiro diante de um sistema tributário extremamente complexo. E para falarmos sobre o assunto, contamos com a presença do JW, ele é CEO da OBDC Contabilidade, da Maiore Consultoria, e do Fabiano, contador, especialista em Direito Tributário do Agronegócio e Gestão Estratégica Tributária, além de ser um dos sócios da OBDC Contabilidade. José e Fabiano, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Fabiano, e para começarmos, eu gostaria de conhecer um pouco mais da sua jornada dentro da OBDC, como você chegou até aqui e quais foram os momentos que mais marcaram a sua trajetória. Bom, meu começo na contabilidade, até eu chegar ao OBDC, foi em 2005, na qual eu trabalhava com equipe de apoio, trabalhava aí como office boy, ainda levava, buscava documentos para os clientes, de um escritório aqui em Uberlândia. E em 2009, eu fiz um processo seletivo para auxiliar na OBDC, contabilidade, na área tributária. Até então eu trabalhava na área de departamento pessoal, fiz entrevista aí com umas 10 pessoas, 10 candidatos aí, na qual eu tive a sorte de ser recrutado aí pela empresa. E esse foi meu começo. Então comecei por baixo, fui auxiliar, fazia a parte básica, que era a escrituração de notas fiscais, transmitia declarações, Aí com o tempo eu fui aprendendo cada vez mais a parte fiscal, a parte tributária do ICMS, ISS. E em 2015 eu saí da empresa, fiquei trabalhando aí 2 anos fora. Depois tive a oportunidade de retornar ao OBDC, como eu já havia trabalhado, já sabia de toda a capacidade do time, Então eu aceitei o convite de voltar a trabalhar. E em 2021, o Zé Wilson me convidou para ser um dos sócios, ser o responsável aí pela parte tributária. Até então, eu entrei lá como auxiliar, fui assistente, fui analista, júnior, pleno, sênior, fui supervisor, fui gerente do departamento. E durante a pandemia, a OBDC, graças a Deus, continuou captando cliente, crescendo, dobrando a nossa capacidade. E ele me chamou para fazer parte desse time, do time de sócios, e é outro cenário, muda toda, é outra responsabilidade, na qual, assim, quando eu era apenas funcionário, tinha responsabilidade, mas a responsabilidade de sócio é diferente, Então, todo e qualquer problema ali, você responde, por esse... Então, ou seja, é uma responsabilidade a mais. Então, desde 2021, estamos agora em 2023. Minha jornada começou lá em 2005, fazem 18 anos aí que eu atuo dentro de escritório de contabilidade. Eu nunca trabalhei em empresa, sempre em escritório, E é uma área muito, muito boa de se trabalhar, Eu acho, não me vejo trabalhando dentro de uma empresa, Sim, sempre dentro do escritório, porque eu posso fazer o todo, não posso ver o processo completo, E isso, como profissional, como sócio, como pessoa, isso me deixa muito feliz, Poder agregar pelas pessoas, fazer a diferença na vida dos clientes. Então, já fazem 18 anos, que eu estou aí na jornada contábil, na jornada tributária, especificamente, E é uma área que eu gosto muito, Eu sou muito apaixonado pela área, Adoro estudar, principalmente as novidades, filtrar essas novidades, passar elas para os nossos clientes, passar para a equipe, Então, isso para mim é muito gratificante, eu sou muito feliz, trabalhando nesse departamento. Então, esse é um pouquinho da minha história. Você falou sobre questão de responsabilidade, então não é fácil você assumir um papel de líder, de sócio. Certamente você teve muitos desafios e eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho, desses desafios e como que você conseguiu superá-los. Claro. Os desafios são diários, todo mês é um desafio diferente, Não é uma rotina que se repete ali todos os meses. Tem meses que tem um pouco mais de desafio do que o outro. Mas o que basicamente eu tento fazer, para poder superar esses desafios, Primeiro, tem que trabalhar com pessoas, Trabalhando com pessoas, você tem que entender que pessoas têm momentos, sejam momentos bons e momentos ruins. Então, primeira coisa, você fazer a leitura de como ali seu liderado está naquele dia, se ele está num dia bom, se está num dia que não está muito legal,
porque isso impacta ali na performance ali do liderado ali trabalhando, né? Passar um pouquinho da experiência, né, que a gente teve de vivência, seja em alguma situação que ele está trabalhando ali, que ele está com dificuldade, sentar ali perto, principalmente acompanhar bastante, sentar perto da equipe, acompanhar, escutar, poder direcionar, né? E a equipe pede muito esse direcionamento, né? E isso ajuda eles a entregar o produto final, né? Então, né, assim, o maior desafio é esse, né? Você saber lidar com pessoas, né? Então, para você ser líder, você tem que gostar de pessoas, porque senão, né, não vai funcionar, não vai fluir, né? E além de tudo, a parte de conhecimento, né, que muda a legislação todo dia, né? Todo dia tem uma legislação, um decreto, uma instituição normativa nova. A OBDC trabalha aí com mais de 16 estados, né? Então tem que fazer um acompanhamento. Se você não tiver núcleos para poder fazer toda essa gestão das publicações de decretos, acaba que você não dá conta de acompanhar tudo sozinho, né? Então, levar para a equipe, né, essa responsabilidade e fazer ele sentir parte, né, dessa responsabilidade. Porque isso vai criando, né, líderes, né? Então, qual que é o maior desafio? É formar líderes, né? Porque o líder de hoje, né, não é o líder de antigamente, né? Hoje o líder está mais pautado em agregar para pessoas do que agregar no trabalho que ele entrega, né? O trabalho que ele entrega é importante? É muito importante ele entregar com qualidade, com eficiência, né? Tá ali, ter uma qualidade naquilo que ele está entregando, mas como que o cliente vai receber isso lá na ponta, né? Se o cliente está recebendo isso de uma forma satisfatória, se ele está sendo bem atendido. Então, tudo isso que faz parte dos desafios, né, da liderança. Eu falo que ser líder, você não nasce... Tem pessoas que nascem, né, tem esse instinto desde a infância de líder, né, mas a maioria das lideranças que hoje estão aí na ponta das empresas foram formadas, né? Então, é um aprendizado diário. José, nós acabamos de ouvir um pouquinho aí da trajetória do Fabiano dentro da OBDC e puxando esse assunto ainda sobre liderança, você tem uma vasta experiência nessa área. Eu gostaria que você falasse quais habilidades e características você acha que são essenciais para se tornar um líder de sucesso. Sim, com prazer. Eu costumo dizer que o líder ideal, né, é aquele que, quanto mais rápido ele descobrir o seu Ikigai. O que é o Ikigai? Exatamente a pessoa descobrir seu DNA, seu propósito de vida pessoal alinhado com o propósito profissional. Quando a pessoa descobre isso, é muito mais fácil para ela se tornar líder, né? Então, esse alinhamento com a cultura da empresa, com a cultura pessoal, isso faz toda a diferença. Eu diria que esse é o primeiro pilar para se tornar um líder de sucesso. Segundo ponto importante, exatamente a gente vê princípios e valores, né? Que geralmente em faculdade, universidade, você dificilmente mudará caráter, integridade e lealdade. Isso é muito difícil a pessoa aprender no banco, né? Então, se a pessoa tem isso e ela não tem as outras habilidades, por exemplo, competência, tecnologia, que é chamado de soft skills, então esse líder ele pode adquirir, né? O ideal, então, é que ele tenha caráter, integridade e lealdade aliado com competência, né, com resultado, porque também, se não tiver competência e resultado, e principalmente indicadores, né, a gente só pode mudar aquilo que a gente está disposto a medir, né? Ainda destaco a importância no líder, a questão do foco no e do cliente externo, né? Mas também olhar para o cliente externo, a equipe, né? E aí, quando falando de contabilidade, o líder tem que ter uma balança, ele tem que saber mensurar o quanto que ele pode cobrar resultado da equipe interna com foco no cliente externo. Então, a dificuldade é ter essa dosagem, usar essa balança para fazer isso acontecer, né? E também o líder hoje, ele tem que ser um bom negociador, né? Ele negociar, seja com o cliente externo, aquilo que está acontecendo no mercado e também flexível, mudanças, inovações, porque aquele líder que é rígido, né? Ele tem pouco espaço hoje, né? Então, ele tem que ser flexível e ainda é importante, né, que o líder também, ideal, né? É que ele tenha um bom network, né? Porque se ele não tiver network, se ele não tiver relacionamento, se ele não tiver abertura no mercado, nas entidades de classe, com os colegas profissionais, então quanto mais network esse líder tiver, com certeza ele vai ter mais valor agregado, né? E por fim, né, para não ficar assim
sem destacar a importância, da questão, os serviços, no caso, nós estamos trabalhando aqui, contabilidade, né? Atitude é empreendedora, né? Então, esse líder que tem essa atitude é empreendedora, porque nem sempre o contador ele vai ser um excelente líder ou empreendedor, né? Eu costumo dizer que, às vezes, um excelente jogador de futebol, não necessariamente que ele se tornará um excelente técnico. E vice-versa, pode ser que um excelente técnico tenha sido um bom jogador de futebol, mas são habilidades distintas. Então, isso se torna necessário o líder identificar e sempre ser um aprendizado duplo, um aprendizado contínuo. Cada dia a gente aprende algo novo. Já falamos sobre jornada profissional, sobre os desafios em ser líder, e agora nós vamos falar sobre um assunto que vocês dominam bem, que é sobre o sistema tributário brasileiro, que é extremamente complexo. E minha primeira pergunta vai para o José. José, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos desafios que você enfrenta nas empresas para entregar um serviço com conformidade e eficiência para os seus clientes. Ok, de fato, todos os contribuintes, né, infelizmente no Brasil, tem diversas normas, diversas regras, então é imprescindível nesse momento que tenha um bom sistema, usa tecnologia para poder identificar aquilo que não é mais possível pela mão do profissional, né? Então, se não tiver sistema, se não tiver tecnologia, esquece, não dá conta de acompanhar tudo aquilo que ocorre de mudança na legislação. Agora, só sistemas bons não são suficientes. Precisa ter pessoas, e pessoas treinadas constantemente, né? Profissionais que não questionam, que não buscam aprendizado, né? Também não têm oportunidade no mercado, né? Terceiro item importante, né? No caso hoje da OBDC, ela tem em cada departamento especialistas, desde 2002 que a gente trabalha essa mentalidade, né, para ter uma contabilidade consultiva, uma contabilidade em que ela identifica a dor, mas também ela foca na solução, no remédio. Então, esse terceiro item é também importante. Agora, no caso hoje, como a gente tem vários profissionais, vários sócios, o meu papel como CEO do time, como técnico do time, não é mais ir lá, entrar e bater a falta, né? Exatamente procurar a complexidade do sistema tributário, mas principalmente junto com esses líderes, com esses sócios, aquilo que de repente o computador não consegue fazer, né? Ou seja, entender um pouco do segmento do nosso cliente. Isso é muito importante, essa visão sistêmica, né? Ou seja, se nós temos um cliente do agronegócio, você tem que saber o que é o agro, né? Você tem que saber o que é uma cultura de soja, distinguir o que é um boi, né? Distinguir aí todo o segmento, assim como da indústria, do serviço, etc. Então, esse profissional, empreendedor contábil, consultivo, ele tem que ter também essa visão sistêmica, entender do negócio. E, por fim, a gente coloca também para os nossos clientes que ele também tem que entender um pouco de tributo. Que esse trabalho feito de mão dupla, esse trabalho feito em conjunto, com certeza o resultado de 1 mais 1 vai ser maior ou igual a 3. Isso é importante, ter esse engajamento da equipe do cliente com a equipe da OBDC. Isso se torna possível resultados extraordinários, não somente na economia tributária, mas também resultados em demais atividades da contabilidade, controladoria, indicadores, etc. E Fabiano, como você e sua equipe lidam, né, com essas constantes mudanças nesse cenário? Complementando até o que o Zé Wilson havia abordado aqui, né? Para você acompanhar todas essas mudanças, existem 3 fatores principais, né? Primeiro, você ter uma assessoria, né? Ou seja, ter a tecnologia a seu favor, seja uma revista tributária, né? Um sistema que te auxilia, que te dá o suporte para você entregar o trabalho final para o cliente. Né? Então, esse primeiro item, né, é super importante, sistema, tecnologia. Segundo, processo. Você ter processos bem estruturados dentro de cada departamento da sua empresa, né? No nosso caso aqui, contabilidade, mas eu falo isso para qualquer empresa que está nos assistindo, empresário, né? Dentro do seu departamento, dentro da sua empresa, ter processo. Porque uma vez que você tem processos bem definidos, aí a gente vai para o terceiro item, que são pessoas, né? Pessoas e processos. Se você tem processos bem definidos e pessoas que sabem o processo ali, que ele tem que executar para entregar o trabalho, é o case de sucesso aí para a gente estar atendendo hoje 16 estados, né? E poder, né,
trabalhar todas essas diferenças aí, né? Igual eu falei anteriormente. Então, são muitos decretos, leis que saem todos os dias. Você precisa pegar, fazer uma síntese e adequar aquilo para o processo do nosso cliente. Conhecer a atividade do cliente também, igual o Zé falou, é de extrema importância, né? Quando chega um cliente na OBDC hoje, para a gente poder prestar serviço para ele, a primeira coisa que a gente pergunta, né? Qual que é o propósito daquele cliente, né? Por que ele está nos buscando ali para prestar o serviço de contabilidade para ele? Então, ele veio até nós por alguma situação, alguma dor, algum problema, né? Então, feito esse briefing inicial ali com o cliente, depois a gente dilui isso para a equipe, né? Então, a gente tem a estruturação de separadas por carteira. Aquele colaborador que está recebendo aquele cliente na carteira, então ele tem todo aquele panorama do que aquele cliente veio nos buscar para trazer informação, né? O que ele espera da gente. Então, para fazer uma síntese, né, bem rápida, né, de tudo aqui que eu falei, são esses 3 pilares, né? Sistema, processos e pessoas. Então, tendo esse tripé, né, bem definido, né, a gente faz a entrega no prazo, com qualidade, e o cliente, né, vê o resultado, seja através de um planejamento tributário, seja numa assessoria de operações que ele vai fazer. Né? A gente sabe aí que no Brasil, como são 26 estados mais o Distrito Federal, então são mini países dentro do nosso Brasil. Né? Então, cada estado tem um prazo para você circular com a nota fiscal, tem a nota fiscal de serviço que você presta, tem um formato que você tem que emitir ela, com destaque de impostos ou não. Né? Então, tudo isso é feito através do processo bem definido e as pessoas entendendo o processo que ela tem que executar. Fabiano, sabemos que atualmente no Brasil existem mais de 18 milhões de empresas no Simples Nacional e no lucro presumido. O que você sugere para que essas empresas possam ter economia tributária? Dado importante esse que você trouxe, né? Se a gente pegar dentro do nosso país, quase 90% das empresas são micro e pequenas empresas, né? Então, estão enquadradas nesse regime tributário, que é o Simples Nacional e lucro presumido. Existem algumas oportunidades que essas empresas podem utilizar na hora de fazer o planejamento tributário pensando no ano, né, de benefícios que o governo dá para a empresa, né, que ela pode usufruir daquilo de uma forma legal. Um deles é se a empresa tem um fluxo de caixa maior do que 30 dias, o recebimento, né, ela prestou o serviço, ela vendeu a mercadoria e o prazo de recebimento é maior do que 30 dias, a gente sempre recomenda para a empresa fazer a opção pelo regime caixa, né? Tanto no Simples Nacional quanto no lucro presumido, ela pode fazer a opção por essa modalidade de tributação. O que vai acontecer? O que gera para essa empresa? Ela vai pagar o imposto apenas quando ela quando ela tiver o recebimento, né? Então, ou seja, ela vendeu hoje, mas ela vai receber só no mês que vem. Então, no mês que vem é que vai ser oferida a tributação para ela, né? Então, ela consegue gerar fluxo de caixa porque ela não está desembolsando o dinheiro agora, né? Que no regime de competência é através da emissão da nota fiscal. Então, essa é uma das oportunidades. Segunda oportunidade, né, que essas empresas têm. Hoje, né, existe várias empresas aí de recuperação de crédito tributário, né, as revisões fiscais. É uma também das modalidades também que a empresa pode gerar fluxo de caixa para ela na recuperação. Porque como a gente está falando aí de um sistema tributário muito complexo, né, no Brasil, né, e agora, né, está se falando na reforma tributária, né? Então, até 2026, né, que, né, tem a previsão de se iniciar a reforma tributária, essa transição, né, que vai durar em torno de 8 anos, é um sistema muito complexo. Então, assim, são várias mercadorias. Essas mercadorias, né, ela tem uma classificação fiscal. Essa classificação fiscal no estado A é uma, no estado B ela pode ser outra. Então, tudo isso pode até gerar uma tributação indevida, né? Então, às vezes, o empresário tá ali na ponta do caixa ali vendendo, né? Na hora que vai fazer um cadastro, às vezes cadastra o produto com a classificação fiscal errada, né? Isso pode gerar tributação indevida. Ou, às vezes, ele prestou o serviço, né? Em vez dele se enquadrar na presunção, por exemplo, de 8%, né? Se ele tiver direito, né? Ele enquadrou na de 32%, então isso gerou um pagamento de imposto maior. Aqui são exemplos que eu estou citando, tá?
Então, essa também é uma das formas também que essas pequenas e médias empresas podem usufruir de recuperação, né? Então, ela recupera os últimos 5 anos, faz uma revisão tributária de todos os itens dela, de toda a apuração que foi feita, das obrigações acessórias que foram entregues, e ela tem direito de buscar isso, né? Os últimos 5 anos. Então, esses 2 itens aqui que eu estou falando, né? Tem mais itens, né, que a gente pode trabalhar aqui, mas eu estou citando 2 exemplos aqui, que são exemplos assim simples, né, que pode fazer a mudança, né? Então, por exemplo, às vezes você já tem a venda, mas você não recebeu, você pode postergar, né, esse pagamento do imposto à medida que você recebe ele na sua conta bancária. Então, essas são algumas das oportunidades, né? Lógico, assim, para os nossos clientes, a gente tem um checklist com mais de 100 itens, né, que são analisados na hora de fazer o planejamento tributário da empresa, né? Na UBDC, a gente costuma fazer isso a partir do 2º trimestre, né? Mas sempre focando nos números dos nossos clientes e aliado daquilo que o cliente quer trabalhar com o seu propósito negocial, né? Quais são a expectativa, a previsão de faturamento que ele vai ter dentro do ano. Então, essas oportunidades, elas não são feitas só pela UBDC, ela é feita também pelos nossos clientes. O cliente participa desse planejamento junto. É o que a gente costuma falar, né? Esse trabalho ele é feito a 4, a 6, a 8 braços, né? Lá na UBDC hoje a gente conta com um time lá de 70, né, colaboradores aproximadamente. Então, cada colaborador faz parte desse processo, para o cliente poder ter a economia tributária dentro do que a legislação permite, né? E isso vai gerar um reinvestimento dentro da empresa dele, né? Então, acaba que é o ganha-ganha para todo mundo. É o governo ganhando, que a empresa está prosperando, crescendo, contratando, né, pagando os tributos da forma correta, né? E para o empresário também, né? Porque ele está crescendo o patrimônio dele, ele está reinvestindo o que ele pagaria de imposto de forma indevida, ele vai estar investindo dentro da empresa, aumentando seu estoque, aumentando sua produtividade. Então, são várias oportunidades, né? Para todos, né? Você, José, tem algo a complementar? Então, como muito bem colocado pelo Fabiano, né? Eu quero comentar uma sigla que chama GTS, Gestão Tributária Sistêmica. As grandes empresas do Brasil, quem fatura acima de 1 bi, e principalmente as multinacionais, geralmente, quando ela vai investir em algum estado, o estado, naturalmente, ele coloca um tapete para poder fazer esse investimento. Então, atrai, né? Porque uma empresa grande vai gerar muitos empregos. A pequena e média empresa, ela não tem essa facilidade. Então, o que é interessante, né? O pequeno empresário que está nos assistindo nesse momento, unir para se tornar mais forte. Então, ele participar de entidades de classes, a partir das entidades, né? Por exemplo, aqui em Uberlândia, a CIOB, CDL, FIENG e muitas outras, né? Esse pequeno empresário, então, unindo com o outro, ele pode questionar um tributo, né? Pode fazer uma ação coletiva para discutir judicialmente. Mas ele pode também, o mais importante que ele pode fazer, né? Por exemplo, no Simples Nacional hoje, nós estamos levantando 3 bandeiras, e uma delas é o não pagamento do default diferencial de alíquota, né? Então, esse empresário, se ele trabalhar isso dentro da entidade de classe, consegue fazer com que mude a lei, porque isso é uma injustiça tributária para a empresa do Simples, pagar o diferencial de alíquota. O segundo item é a questão da correção da tabela do Simples, né? Na verdade, isso está desatualizado e hoje deveria ser 8,6 milhões. Mas não só corrigir a tabela, mas também, além de corrigir a tabela do Simples, deveria mudar as faixas, né? Porque as faixas, quando elas saem da faixa 1, 2, 3 e 4, altera muito a alíquota. Então, isso também deveria ocorrer de imediato, não aguardar a reforma tributária, como já posto aqui pelo Fabiano, que sendo aprovada, ela só entraria em vigor no final de 2026. Então, é muito tempo para aguardar essas mudanças para quem gera cerca de 90% de empregos em determinados segmentos, né? O terceiro item importante é o ICMS-ST, né, Fabiano? Que também, dependendo da atividade econômica, por exemplo, comércio, determinados produtos, isso também é uma injustiça tributária para as pequenas e médias empresas. Então, essas são as colocações em que não dependem dos contadores, empreendedores, né? Mesmo ele sendo um contador moderno, consultivo, ele não consegue fazer sozinho. Então, aí tem que ser feito de forma coletiva, mudando a legislação. Agora,
também tem um ponto aqui, Fabiano, aproveitar um gancho, né, sobre a reforma tributária. Você tem aqui 3 exemplos do Simples, né, que não poderia esperar a reforma tributária entrar em vigor, né. O que mais que você enxerga aí da reforma tributária, pelo que já está discutindo nos bastidores, o que vem de coisa boa para as pequenas e médias empresas? A reforma... Se é que vem, né? Coisa boa. Então, tem se falado muito, assim, na questão da simplificação, né? A reforma tributária, a gente sabe que ela não vai reduzir carga tributária. A expectativa aí é que simplifique o processo, né? Hoje a gente tem aí, né, os principais tributos, aí, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. Então, esses impostos, né, que são separados sobre o imposto sobre a renda e o imposto sobre o consumo, né, que vai, esses 7 impostos aí que eu estou falando, vai simplificar em 2, né? Então, a gente tem os impostos sobre consumo, né, que vai, se está se discutindo agora na política, né, na Câmara e no Senado, que é o IVA dual, né? Você trabalhar a parte do ICMS e o ISS com o imposto, o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o PIS, o COFINS e o IPI, né, entrar na CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, né? Então, estamos falando aí de 5 tributos, vai simplificar em 2. O que está se falando, né, o que tem até o momento, né, não temos nenhuma definição de alíquota ainda, né? Foi apenas aprovada a reforma, mas não foi... está em discussão ainda estabelecer os benefícios, né, que vai ter, que estão se falando aí em 3, né, que é a regra geral, que vai se aplicar aí à maioria das empresas. Os produtos com redução de alíquota, né, de 60%, né, que tem aí alguns tipos de produtos e serviços que já estão elencados lá, e os produtos alíquota zero. Mas a cada reunião, né, que tem, a cada votação que vai ter na Câmara, acaba que eles vão incluindo, né? Eles veem alguma atividade ali que tinha um benefício, então as entidades de classe, né, o núcleo empresarial, né, tá tendo um peso muito importante nisso aí agora, né? Porque eles estão, antes, né, que tem já um benefício em vigor, né, estão com medo de perder esse benefício, né? E, então, assim, tudo está muito, né, neste momento, né, para quem nos vê hoje aí, tá tudo muito incerto, né? Então, a medida desse ano, né, vai fluir, né, novos assuntos, novas definições, talvez as alíquotas, né? E depois tem a reforma sobre o imposto sobre a renda, né? Que aí vai entrar o imposto de renda, contribuição, né? No Simples Nacional, né, não está se falando em mexer nesse regime tributário, né? Vai permanecer aí na modalidade que já né? Que vai apenas simplificar o que já existe hoje, né? Que hoje é bem complexo, né? Cada tributo desse que eu falei aqui é feita uma apuração de uma forma separada, né? São declarações separadas que entrega. Então, isso gera, em termos de horas aí para os empresários, um custo muito grande, né? Então, a ideia aí, né, da reforma tributária é ter uma simplificação para poder reduzir também o custo, né, para o empresário, que o custo Brasil é muito alto. Ok. Então, só para estar encerrando aqui, né, Maria, essa questão da reforma tributária, acho que nós, né, empreendedores da área contábil, né, junto com advogados, junto com os empresários, temos uma pauta importante que nós devemos nos posicionar, né? Nós devemos expressar nossas opiniões e, principalmente, exigir aquilo que é nosso direito, né? Porque, às vezes, o brasileiro, ele não conhece os seus direitos, né? E, na verdade, é um pouco invertido, né? Porque é o governo que trabalha para nós e não nós que devemos trabalhar para o governo. Então, esse paradigma ele tem que ser quebrado, né? Exato. E teria que ter a reforma administrativa, né? Igual você falou, o custo do Brasil teria que ser um custo menor, né? O Estado, né? Eu estou dizendo que teria que ser igual caneta BIC, né? Teria que ser básico, bem feito e barato, né? Exatamente. José, Fabiano, muito obrigada pela participação de vocês. E a você que nos acompanhou, não perca o nosso próximo episódio, pois continuaremos a trazer conteúdos relevantes sobre liderança, contabilidade tributária, societária, controladoria estratégica e contabilidade consultiva. Esteja conosco no nosso próximo encontro.